Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade. Vamos começar hoje o capítulo 9, tá? Ele fala sobre combustíveis e máquinas térmicas. Nós vimos então no capítulo 8 um pouquinho sobre as formas de transmissão de calor. Agora no capítulo 9 nós vamos ver sobre as transferências de energia, como que isso foi importante para a humanidade, aprender sobre isso, sobre essas transformações de energia, o uso de diferentes combustíveis, mas também vamos ver que isso causou alguns desequilíbrios ambientais, alguns problemas de desmatamento no nosso planeta, tá? Então a gente vai estar começando a falar sobre o equilíbrio do planeta. Nós temos aqui então o nosso planeta Terra, que coisa mais linda ele aí, ó, bonito, né? Então, um dos fatores que são importantes para que tenha vida no nosso planeta é a manutenção da temperatura constante, tá? Então, mesmo de dia ou de noite, mesmo com as estações do ano, com algumas variações de temperatura, a temperatura do nosso planeta se mantém constante. Então, nós temos essa manutenção de temperatura constante, esse equilíbrio térmico, tá? Graças ao quê? Ao efeito estufa. Isso mesmo, o efeito estufa é uma coisa boa. Sério, professor, o efeito estufa é uma coisa boa? Sim, é uma coisa boa, é uma coisa importante para que haja vida no nosso planeta também. A gente precisa do efeito estufa. Então, ele é bom. Ele não é bom quando tá muito, quando tem um aumento no efeito estufa. Mas ele é necessário, a gente precisa do efeito estufa. Vamos relembrar o que é o efeito estufa, então? Então, gente, o que vai ser o efeito estufa? Nós temos aqui uma representação, um esquema que mostra como que funciona o efeito estufa. Então, nós temos o Sol, tá? A radiação solar, que vai entrar no nosso planeta, tá? Então, esse calor vai entrar e parte desse calor volta para o espaço. Só que uma parte dele fica retida aqui na atmosfera da Terra, porque ela acaba sendo absorvida por gases como o gás carbônico. Então, parte desse calor não consegue voltar para o espaço, fica aqui, o que é importante. Esse calorzinho que fica retido aqui no nosso planeta é importante para manter o nosso planeta com vida, tá? A gente precisa dele. Então, isso dá para o nosso planeta uma temperatura geral, no planeta como um todo, em torno de 15 graus Celsius. Então, uma boa temperatura para que haja vida, para que se mantenha esse equilíbrio, tá? Aqui na Terra. Vamos imaginar, então, se não tivesse o efeito estufa, o que ia acontecer com o nosso planeta? Bom, com certeza ele ia ter mais partezinhas congeladas, olha aí, ó. Então, nós temos aí o desenho de um planeta meio congelado. Nós íamos ter uma temperatura em torno de 18 graus negativos, tá? Teríamos aí um pouquinho mais de frio para sentir. Íamos ter alguns probleminhas com a água, por exemplo, porque a gente não ia encontrar água na forma líquida, a gente só ia encontrar água na forma congelada, então já seria um probleminha, né? Então, teríamos alguns problemas para enfrentar. Se tivéssemos um aumento muito grande do efeito estufa, nós temos aqui a segunda foto mostrando o planeta pegando fogo. Então, seria muito calor, ou seja, o calor que ia ficar retido aqui ia ser maior do que o que saía, então isso seria ruim. Nós íamos ter uma quantidade muito grande de calor retida no planeta. Então, teríamos problemas também, tá? Então, do jeito que tá indo, tá bem. A gente tá conseguindo manter tudo certinho? Não, né? Nós temos problemas aí com o aumento da temperatura, não tá tendo? A gente vê nos jornais falando sobre aumento do efeito estufa, né? E tudo mais, tá? Então, esse equilíbrio não tá conseguindo se manter tão constante assim. Devido ao quê, gente? Poluição, desmatamentos, isso aumenta o efeito estufa, com isso aumenta o aquecimento global, que vocês já sabem. Com o aumento do aquecimento global, nós vamos ter o derretimento das geleiras, com isso aumenta a quantidade de água, essa água tem que ir para algum lugar, então ela começa a invadir os espaços que antes eram de terra, e por aí só vai aumentando os problemas, não é verdade? Vamos falar agora um pouquinho sobre fluxo de energia. Então, a vida no nosso planeta ela vai depender do fluxo de energia de um ser vivo para o outro. E os seres vivos eles vão utilizar a energia do Sol de forma direta ou indireta. Como assim? Estão conseguindo pegar do que eu estou falando? Duas palavrinhas que vocês já estudaram no sexto ano. Não? Começa com cadeia alimentar.
tá? Então vamos relembrar um pouquinho a cadeia alimentar que vocês estudaram no 6º ano, provavelmente, tá? Então nós temos aqui uma representação de uma cadeia alimentar. Nós temos então aqui as plantas representando os produtores, tá? Que são os seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Não são só as plantas, nós temos outros seres vivos fotossintetizantes também. Então, eles fazem fotossíntese. Relembrando, fotossíntese, o ser vivo vai conseguir produzir o seu próprio alimento, vai produzir açúcares que vão ser usados para estar nutrindo ele, não é? Então, as plantas, como produtores, elas conseguem utilizar a energia solar de forma direta. Já no caso do ratinho e de outros animais também, não conseguem utilizar essa energia de forma direta, vai utilizar de forma indireta, se alimentando dos produtores, se alimentando das plantas, no caso aqui. Então, o ratinho vai ser consumidor, ele vai se alimentar da planta. Então, ele é um consumidor primário. Por quê? Porque ele vai ser o primeiro a se alimentar da planta. Nós temos a cobra, que vai se alimentar do ratinho. Ela já vai ser consumidor secundário, porque ela vai ser a segunda a se alimentar da planta. Professora, a cobra vai se alimentar da planta? Sim. Ela vai se alimentar da planta, por quê? Porque o ratinho se alimentou da planta. Então, a gente fala que é meio que por tabela. Então, ela vai se alimentar da planta porque o ratinho se alimentou da planta antes. Então, ela é a segunda a se alimentar da planta. Quando a ave se alimentar da cobra, ela já vai ser a consumidora terciária, porque ela vai ser a terceira a se alimentar da planta. Beleza? Então, isso a gente só está relembrando, vocês já estudaram essa parte. Na cadeia alimentar, então, parte das substâncias orgânicas que são produzidas pelos produtores, no caso aqui do nosso exemplo, pelas plantas, é usada como fonte de energia na respiração celular e eliminada como gás carbônico e água. E parte das substâncias ficam armazenadas nas raízes, caules e folhas, que vão servir de alimento para o consumidor, no caso, né? Para o próximo nível trófico, para o consumidor primário, no caso, tá? Que aí vai estar se alimentando dessa energia de forma indireta, né? Vai estar se alimentando da planta e aí vai estar se alimentando dessa energia de forma indireta, né? Utilizando essa energia solar de forma indireta. Aqui nós temos essa vaquinha tão bonitinha, tão fofinha, não é? Que vai estar representando os consumidores aqui. Então, parte do que é ingerido por essa vaquinha, por exemplo, é eliminado nas fezes e na urina. A outra parte ela vai usar na respiração celular e a outra parte vai ficar no corpo, disponível para o próximo nível da cadeia alimentar, ou seja, para o próximo consumidor, que pode ser o ser humano? Pode ser o ser humano. E aí nós seríamos os consumidores secundários, tá? Quando a gente se alimenta da carne da vaca, por exemplo, tá certo? Por último, nós temos os decompositores. Os decompositores vão ser os fungos e algumas bactérias, né? Alguns fungos e algumas bactérias que vão se alimentar da matéria orgânica. O que vai ser a matéria orgânica, gente? Fezes, restos de animais mortos, pedaços da planta que apodreceram, tá? Então, isso tudo é chamado de matéria orgânica. E os decompositores conseguem decompor essa matéria orgânica e transformar em substâncias que vão ser lançadas novamente no meio ambiente e vão ser utilizadas pela planta, por exemplo, como produtora, tá certo? Então, assim a gente fecha esse ciclo aí da cadeia alimentar, beleza? Próxima semana a gente continua com o capítulo 9, estudando a parte de combustíveis. Qualquer dúvida, podem deixar as perguntas nos comentários da turma, que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Um beijo para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau!